Imagine acordar nesta mana comme a certeza de que o seu esta aberto sobre a sua vida. Pense em começar esta semana nao comme peso ou preocupaço, mas comme a convicção de que algo novo gia está sendo preparado por Deus para você. Cada passo, cada decisão e até mesmo cada respiração podem se transformar em oportunidade de pensão quando colocamos tudo diante do Senhor. Esta nao é apenas uma segunda-feira. Este novo inicio, recomeço dado pelo Criador que nunca fala. Hoje, você tem a chance de alinhar sua semana à vontade de Deus vive dia marcado por milagre vitória. O primeiro dia da semana é medo que simple marcou no calendário, e a chance de recomeçar. Ao entregar esta mana a Deus, você declara que sua confiança não está na circunstância, mas nas promessa eterna do Pai. Ele é quem renova sua força, quem transforma luta em aprendizado e quem usa a situação mais difícil para conduzi-lo a futuro de paz. Levant sua cabeça enxerga do que se olos naturevem, uma jornada cheia de oportunidade, preparada especialmente para você. Não permita que o zero do passado ditem se presente. Hoje é o momento de erguer a bandeira da fé e dar o primeiro passo acreditando que a mão de Deus guiará cada detalhe. Quant a vezes planejamos a semana como lista interminável, mas esquecemos de entregar o principal, o controle de tudo nas mãos do Senhor? A verdadeira paz não está em ter todo os caminho claro, mas em saber que ele está no comando. Ao abrir a semana em oração, você entrega seu sono, sua preocupação e até mesmo sua incerteza. E quando você coloca sua vida diante de Deus, o impossível se torna possível. Não caminho sozinho. Convido o Espírito Santo para ser seu guia diário, pesa ele para ajustar ce passo e alinhar-se desejo ao coração do Pai. Assim, cada ação será carregada de propósito e sua semana será marcada por graça e favor. Ao entregar sua semana nas mãos de Deus, você dá o primeiro passo para viver algo extraordinário. Mas não para poré. O Senhor não apenas recebe sua entrega, ele também e se favor, abrindo porta que on pareciam trancada e liberando caminho que pareciam bloqueado. O que parecia impossível começa a se mover quando o seu se abre sobre sua vida. Hoje, declaré fe, esta semana não será de porta fechada, mas de acesso liberado pela mão poderosa de Deus. Nuito enfrentam barreira que não são física, mas espirituelle, medo, insegurança, rejeição ou palavra negativa lançada no passado. Es bloqueio invisível tentam impedir o avanço, mas diante da autoridade do nome de Jesus, toda corrente que porterá. O Senhor é especialista em transformar muros em passagens, em mudar sentença em abrir espaço onde não havia lugar. Creia que nesta semana ele está derrubando cada obstáculo escondido, liberando sua vida para avançar em paz com confiança. Nenhuma prisão interna tem poder diante da presença do Espírito Santo. Quando Deus abre uma porta, ninguém pode fechá-la. Isso significa que nova oportunidade está presta a surgir contato inesperado, resposta aguardada, ideias que florescem no tempo certo. Mas é importante estar como coração sensível para reconhecer os movimentos do seu. Hoje, profetize sobre si mesmo, meolos está aberto para enxergar a oportunidade que vem do Senhor. Caminaré por onde ele me guiar. Assim como o vento sopra onde quer, o Espírito Santo pode surpreender-lo como porta aberta em lugar que você jamais imaginou. Prepare-se, esta semana será marcada por acesso que não dependem da força humana, mas do favor sobrenatural. Depois de declarar porta aberta e caminho livre, precisamos de algo fundamental, força espiritual para caminar por esse novo acesso. Não adianta ter oportunidade se não tivermos animo, paz interior e coragem para segui-las. O Senhor deseja renovar dentro de você aquilo que o desgaste da vida tenta apagar. Esta semana não será marcada por cansaço ou desânimo, mas por renovo vindo diretamente do seu. O desânimo é uma das armas mais úteis que tentamos enfraquecer nossa fé. Quantas vezes você já sentiu vontade de desistir antes mesmo de tentar? Hoje, Deus te convida a trocar espesso pela alegria que só o Espírito Santo pode dar. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força, e essa alegria que reveste sua vida agora. Onde havia angústia, haverá paz. Onde havia escuridão, entrará luz. O Espírito Santo sopra animo fresco sobre você, levantando seu coração para viver cada dia com esperança.
Assim como a guiare nova sua asa para voar ainda mais alto, você recebra força para enfrentar tudo o que vier. O senhor promete renovar sua energia, restaurar sua mente cansada e dar firmeza aos se passo. Essa semana, quando surgir obstaculo, lembre-se, você não está sozinho. A Deus que fortalece sua maos sustenta sua vida. Levante-se comme confiança, porque camina no podedo espírito santo não retroceder, apenas avança. Se essa mensagem fortalece se coração, déclarez nos comentários, au Senhor e a minha força. Não esqueça de curtir esta vidéo, se inscrever no canal e compartilhar comme alguém que precisa de renovação nesta semana. Junto, vamos espalhar fé e esperança. Depois de receber nova força no espírito, é necessário saber para onde direcionar essa energia renovada. Não basta caminar com vigor, é preciso trilhar o caminho certo, guiado pela voz de Deus. Esta semana será marcada por escola, grande ou pequena, que podem mudar o rumo da sua vida. E justamente nesse momento que a sabedoria divina se torna essencial. Todo no enfrentamos situação e que não sabemos qual direção tomar. Pode ser uma decisão no trabalho, uma escola familiar ou até mesmo passo de fé e projeto pessoal. O coração humano tende a se apoiar e sua própria lógica, mas a palavra no lembra, confia no Senhor de todo o teu coração não te apoia e te proprio entendimento. Hoje, entregue sua decisão a Deus. Pesa clareza, pesa luz sobre cada detalhe confie que ele abrirá se olos para enxergar além do que parece visível. O Senhor é especialista e mostrar caminho de vida onde se via incerteza. Além da clareza, precisamos de discernimento a la sensibilidade espiritual que nos ajuda a distinguir o que parece bom do que real vem de Deus. Nem toda porta aberta foi preparada pelo Senhor, e por isso que precisamos do Espírito Santo como guia. Ele é o conselheiro fiel que sussurra ao nosso coração, este é o caminho, onde por ele. Ao pedir discernimento, você se proteger de armadilha, atalos perigoso e escola precipitada. Assim, sua semana não será guiada por ansiedade ou pressa, mas por passo firme alinhado à vontade do Pai. Quando pedimos sabedoria para decidir e discernimento para agir, algo poderoso acontece, nossa escola se alinham como a vontade de Deus, e isso abre espaço para vivermos sua provisão e plenitude. A abundância do seu não se limita apenas a recurso financeiro, mas alcança toda a área da vida, paz no coração, saúde restaurada, relacionamento equilibrado e oportunidade que superam nossa expectativa. O mesmo Deus que guia se passo e aquele que supre cada necessidade. Muito carregam preocupação sobre dívida, conta e sustento. Mas a palavra declara que o Senhor e o nosso pastor nada nos faltará. Isso não significa ausência de desafio, mas a certeza de que a mão de Deus nunca se retrai. Hoje, coloque diante dele sua necessidade financeira, cada detalhe que pesa no coração. Pesa não apenas pelo recurso imediato, mas por estabilidade, equilibrio e capacidade de administrar bem o que recebe. A provisão celestial não é só sobre receber, mas também sobre aprender a viver como sabedoria, honrando o Senhor e tudo o que chega a sua mãos. O Senhor também abre porta de prosperidade de maneira que muitas vezes não imaginamos. Ele pode livrar ideias criativas, colocar pessoas certas no seu caminho ou gerar conexo que multiplicam resultado. A abundância divina não se limita ao esperado, e la surpreende, pois vem carregada do favor sobrenatural. Enquanto você camina na direção guiada por Deus, esteja atento, nova oportunidade podem surgir onde menos se espera. Aquele que alimenta milar como apenas 5 pai do apex e o mesmo que pode multiplicar hoje seu recurso, sua habilidade se sono. A abundância de Deus não se restringe apenas a recurso materiais, mas também se manifesta na forma como ele protege aquilo que mes amamos, nossa família, nosso lar e nosso relacionamento. De nada adianta ter provisão se não tivermos segurança espiritual, paz e casa e a certeza de que o Senhor guarda cada detalhe da nossa vida. Por isso, depois de recebermos a promessa da provisão celestial, elvamos agora clamor pela proteção divina sobre aquele que caminam conosco. Vivemos dia que muita família são atacada por preocupação, conflito interno e presso externa. Mas a palavra no lembra que o Senhor é escudo ao redor dos que nele confiam. É tempo de pedir para que cada membro da família seja fortalecido espiritualmente, blindado contra a ansiedade, a confusão e o medo.
Que os l'arcejam rodeado pe la paz que excede todo entendimento e que cada coração dentro de casa santa a presença constante do espírito santo. Assim, nenhuma circunstância externa te pode para abalar a harmonia do lar. Além da segurança, pedimo também a benção do seu sobre cada relacionamento. Que a palavra dita dentro de casa sejam de vida, e não de destruição. Que haja respeto, perdão, diálogo e união. Declaramo que o lar sera lugar de descanso, de amor e de comunhão com Deus. Onde havia divisão, haverá reconciliação. Onde havia frieza, haverá calor humano e espiritual. O lar se torna, antao, refugio sagrado, marcado por la presença do Senhor, e cada família experimentará nao apena proteção, mas também crescimento e fortalecimento e em todo os vínculos. Depois de clamar por la proteção do lar, entendemos que muitas vezes a maior batalha não está do lado de fora, mas dentro de no corpo cansado, nas emoções ferida ou no sono que parecem ter morido. O Deus que protege também e o Deus que cura e restaura. Ele não deseja apenas nos livrar de perigo, mas renovar tudo aquilo que foi desgastado, quebrado ou perdido ao longo do caminho. Hoje é tempo de levantar os olhos e crer que aquilo que parecia acabado pode reviver pela força da palavra do Senhor. A cura de Deus alcança toda a dimensão da vida. Ele é capaz de restaurar o corpo enfraquecido, trazendo so da célula e energia renovada aos músculos. Mas também é o médico das emoções, que cura ferida invisível, tristeza, rejeição, ansiedade e trauma que muitas vezes carregamos e em silencio. E além de tudo, ele é o Deus que restaura o espírito abatido, reacendendo a chama da fé que parecia casa apagar. Onde adore, o Senhor sopra vida, onde a enfermidade, ele libera poder de restauração. Não apenas o corpo e a emoção precisam de cura, mas também os sono que foram deixado pelo caminho. Talvez projeto tenham sido abandonado por medo, cansaço ou frustração. Hoje, Deus declara que nada está perdido, ele pode restaurar sua visão, reacender ce propósito e devolver o brilho da esperança. Aquilo que parecia enterrado florescerá novamente, porque o Senhor é especialista e em ressuscitar o que estava morto. Se essa oração falou ao seu coração, escreva no comentário, creio na cura e na restauração de Deus. E não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever no canal e compartilhar como alguém que precisa dessa palavra de renovo. Depois de experimentar a cura e a restauração que so Deus pode oferecer, o próximo passo é cultivar coração agradecido. A gratidão no lembra de que nada do que temo é fruto apenas de nossa força, mas sim resultado do cuidado constante do Pai. Ela muda nossa forma de olhar a vida, substituindo a insatisfação por contentamento, e a ansiedade por confiança. Quando reconhecemos a pequena e grande benção, abrimos espaço para que a andam e milagre sejam derramados sobre nós. Quantas vezes nos concentramos apenas no que ainda falta, esquecendo de olhar para trás e perceber tudo o que já foi conquistado? O simple fato de estar vivo hoje é prova do cuidado divino. Lembre-se de momento e em que você achou que não teria saída, mas Deus abriu caminho. Pense nas portas que se fecharam, mas que servirão para te proteger. Cada detalhe da sua jornada tem marcada a graça de Deus. Reconhecer essa vitória passada fortalece a fé para crer nas próximas. A gratidão não deve ser apenas sentimento momentâneo, mas estilo de vida. Coração agradecido ve oportunidade e meo a dificuldade de aprender a confiar que até os processos mais dolorosos podem gerar crescimento. Quando cultivamos gratidão, estamos dizendo ao Senhor, confio no teu cuidado, mesmo quando não compreendo tudo. Esse reconhecimento transforma ambiente, traz leveza a alma e renova nossa esperança. Assim, a gratidão se torna uma chave poderosa que abre ainda mais os seus sobre nossa semana. A gratidão abre os olhos para enxergar a fidelidade de Deus no passado, e isso nos fortalece para enfrentar os desafios do presente. Quem se lembra das vitórias já recebidas entende que nenhuma batalha é maior do que o Senhor que luta por nós. Esta semana pode trazer obstáculos, mas você não camina sozinho. O Deus que abre caminho no deserto e faz rio brotar em terra seca é o mesmo que te conduz agora. Sua vitória não depende apenas da sua força, mas da promessa de que o Senhor ve adiante de ti. A vezes, os desafios parecem muralha intransponível, problema familiar, crise financeira, diagnóstico médico ou decisão que não tem resposta face. Mas é justamente nesse cenário que o poder de Deus se manifesta.
Elle est spécialista em transformar impossible em testemunho. A confiança nas quando lembramo que nada est capaz de teos plano do senor. Ce hoje você se dépara comme obstaculo, ol para cima déclaré, ainda que una veja saída, sei que o me deus gia está preparando camino. O medo tenta paralisar, mas a feno impulsiona. A derrota susura mentira, mas a palavra de deus affirma vitria. Nao permita que o fracasso do passado dit au ritmo da sua jornada. Le vent de ce fait déclarer que esta semana sera marcada por conquista. O senor nao te chamu para vive limitado pelo que de errado ant, mas para avançar dire sao ao novo que ele preparo. Cada obstáculo enfrentado se tornará uma oportunidade para experimentar a força de deus agindo sua vida. Chegamo ao momento de solar tudo o que foi declarado nesta oração. Cada palavra levantada aqui nao foi vao, mas lançada como semente solo fértil. Ao longo desta semana, você carregará dentro de si a certeza de que nao camina sozinho. Deus gia foi a sua frente para abrir porta, renovar sua força, dar sabedoria, prover abundantemente, protéger sua família, restaurar seu coração, inspirar gratidão e garantir vitria sobre cada obstáculo. Esta nao sera apenas uma semana, mas o inicio de tempo marcado pela presença pelo favor do Senhor. Déclaré agora, mina semana esta nas maos de Deus sera cheia de bênção. Essa declaração nao é simple desejo, mas ato de fé que se alina a promessa divina. O Senhor gia está agindo no bastidor, preparando resposta, conexo e oportunidade. Creia que cada mana trará consigo sine do cuidado de Deus que cada noite sera marcada pela paz que so ele pode oferecer. A bênção que você recebe nao deve parar você. Torne ce canal de esperança, compartilhando essa mensagem como alguém que precisa ouvir uma palavra de fé. Gesto simple pode transformar o dia ou até mesmo a vida de outra pessoa. Assim, a corrente de oração e esperança se multiplica, e junto testemunaremo ainda me milagre acontecendo. Se esta oração tocu seu coração, escreva no comentário, creio nas promessa de Deus au point nao esqueça de curtir este vidéo, se inscreve no canal e ativar o sinino, para continuar caminando conosco fe esperança a cada semana. Que a sua vida seja cheia de testemunho e vitória nome de Jésus.